Saudações, minha família. Meu nome é André da Silva, para quem não me conhece. Eu estou muito chateado com dois bancos: Banco Angolano de Investimento e Banco de Comércio e Indústria. Esses dois bancos, onde eu sou titular, olha, desapontaram-me muito. E de que maneira? Desapontaram-me muito e muito mesmo. Pelas seguintes razões: eu me encontro fora do país, me encontro fora de Angola. Antes da minha saída, instituí alguém da minha confiança como meu procurador. Emiti uma procuração em nome desta pessoa para me representar sempre que houver necessidade de se fazer uma transação no banco. Chegando a necessidade de se fazer a transação, eu oriento o meu procurador para que fosse a uma das agências bancárias para poder fazer, primeiro, uma atualização da conta, para que o meu e-mail passasse a receber o código de verificação ao invés de receber por número de telefone, uma vez que eu utilizo aqui o roaming para fazer chamadas. Então é preferível que eu tenha no sistema, na base de dados dos bancos, o e-mail, porque o meu número aqui falha muito no país onde eu me encontro. Por exemplo, o BAI dispõe de um aplicativo que é o BAI Direto, que dá a possibilidade de poder fazer o carregamento do cartão Visa e outras transações. Eu não consigo fazer. Por quê? Porque o meu número da Unitel não recebe mais mensagens. Eu conseguia fazer isso no princípio quando estive fora do país. Quando cheguei no país onde me encontro, eu conseguia fazer essas operações todas. Infelizmente já não consigo. Ligo para a Unitel, que também essa porcaria da Unitel até agora não conseguiu resolver a minha situação. Não recebo mensagens. Eu carregava recargas de 10 mil kwanzas por semana. Porque o roaming normalmente leva, como o consumo é maior, o pacote mais indicado pelos agentes da Unitel é mesmo de 10 mil kwanzas. Eu carregava por semana, fazia a recarga de 30 mil kwanzas. Eu no princípio recebia mensagem, mas já não recebo. Logo, para carregar o meu cartão Visa, era necessário o código de verificação, que o aplicativo manda para o número cadastrado na base de dados. E como o meu número não está recebendo mensagens, fico impossibilitado de carregar o meu cartão Visa ou de efetuar, por exemplo, uma recarga telefônica ou qualquer transação pelo aplicativo. Daí surge a necessidade de acionar o meu procurador, que se encontra com a procuração, que é um documento legítimo para poder me representar nos bancos onde eu me encontro, onde eu sou titular das contas que se encontram lá. Para minha surpresa, o BAI foi o primeiro banco que o meu procurador teve acesso para poder fazer movimentos e também atualização. Lhe foi dito que não é possível fazer movimentos porque o titular da conta que lhe concedeu essa procuração devia ter dado um aviso prévio, assim que estivesse a sair já, antes da sua saída do país. Mas eu tenho a obrigação de informar um balcão que eu estou a viajar, estou a deixar a minha procuração. Se há essa necessidade, então por que existe a procuração? Informando ou não, a procuração não vale. Para que serve a procuração afinal? Essa é uma pergunta que vai para aqueles bancários que se comportaram mal com o meu procurador. Para que serve uma procuração? É uma pergunta que eu coloco. Por que o cartório emite uma procuração? Para minha surpresa, depois de eu ter orientado o meu procurador a solicitar uma outra agência, a outra agência diz a mesma coisa. Não lhe podemos atender porque o seu titular não se encontra aqui. Só mesmo ele é quem pode fazer o movimento. Eu disse ao meu procurador para que o interrogasse, para que servia a procuração. Disse não, neste caso, se ele quiser
realmente, se o senhor quiser fazer um movimento, ele deve emitir uma procuração a partir do país onde ele se encontra. A minha pergunta é, qual é a diferença entre a procuração que o meu procurador levou e aquela que eu vou emitir no país onde me encontro para depois enviá-lo? Qual é a diferença afinal? Onde está a diferença? Não é a nossa embaixada que emite a procuração? Depois a gente envia. Ou seja, a nossa embaixada, alguns documentos até são emitidos mesmo em Angola. Saem de Angola, vêm para aqui. Ele é um intermediário entre o cidadão e o país de emissão, que é o nosso. Então o documento é de Angola na mesma. Pedi que fosse a outro balcão porque eu acreditava que nem todos os bancários pensam da mesma forma. As pessoas não pensam da mesma forma. Então fui dando essa orientação para que encontrasse pelo menos um balcão que aceitasse a procuração, que aceitasse que o movimento fosse feito apresentando a procuração. Para minha surpresa, todos os 4 balcões que o meu procurador solicitou rejeitaram a procuração, alegando que o titular encontra-se fora do país, o titular devia informar antes de sair do país que vai deixar o documento ao seu procurador, e nós ali poderíamos ter a certeza que ele está deixando essa orientação. Essa informação é legal? A atitude tomada é certa? Claro que não. E eu estou no pleno direito de processar estes bancos, com a esperança de ver o meu desejo satisfeito, a minha necessidade ser suprida, sendo o BCI um dos bancos com uma credibilidade no mercado e flexibilidade para com seus clientes. Eu solicitei ao meu procurador que fosse ao BCI, que encontrasse um dos balcões do BCI para fazer a transação. Para minha surpresa, a informação é a mesma. O meu sobrinho disse: eu acredito que terei as mesmas respostas, porque eu acredito que também eles comportam-se da mesma forma. Eu disse que não. O que eles estão a fazer é ilegal. O Banco Nacional de Angola, que é o banco, não é, que orienta os bancos comerciais, não decretou qualquer normativo proibindo uma procuração, até porque a nossa legislação prevê que a procuração é um documento legal para representar, ou seja, para atribuir poderes a outrem que não tem a capacidade de se fazer presente, tá? Ou esteja impossibilitado de estar presente, ou tenha incapacidade de poder executar aquilo que devia ser feito em condições normais. Eu pedi que fosse a sede. Meu procurador foi até a Chicala, dizendo-lhe: olha, a conta do senhor André está domiciliada no Talatona, em Talatona, no balcão de Talatona. Vá para lá, o senhor será atendido. E eu disse ao meu procurador: por que eles não podem atender só no balcão de domiciliação? Quem disse que uma pessoa só pode ser bem atendida no balcão de domiciliação? O banco é o mesmo, o sistema é o mesmo, as informações são as mesmas. Então por que um banco pode fazê-lo e o outro banco não pode? Por quê? Me justifiquem ainda essa inquietação. Por que um balcão pode resolver um assunto e o outro balcão não, se o banco é o mesmo? Ah, não pode fazer isso aqui, tem que ser naquele outro banco, no outro balcão, perdão. Só pode ser nessa agência onde tem a conta domiciliada, naquela não. Não deem trabalho aos clientes, por favor. O que pode ser feito aqui, pode ser feito também ali.
Se levanta o dinheiro no balcão A, pode levantar no balcão B do mesmo banco. Não tem nenhum impedimento. O cheque é universal para todos os balcões do mesmo banco. Tenho o meu cheque, quero levantar no balcão do Talatona, o meu valor vou levantar no balcão do Talatona. Se eu quiser no balcão das Ingombotas, vou para o balcão das Ingombotas, as Ingombotas não me podem rejeitar. Se houver alguma informação em falta, que há necessidade de se contactar o balcão de domiciliação, vocês entre balcões, entrem em contato, que temos um cliente aqui assim, que necessita fazer essa transação. Então, como podemos proceder, já que vocês é que estão com os processos deste cliente? Como é que podemos? Podemos, mandem-nos então o comprovativo dos documentos dele, da abertura de conta. Podem, entre vocês até o cliente nem sabe, nem deve saber disso. Vão dizer ao cliente que simplesmente, olha, o seu problema já está resolvido, estávamos a nos certificar de alguma situação e pode ficar descansado que vamos já lhe dar a solução deste problema. É assim que se resolve, não mandar o cliente de um lado para outro, vai ali. Meu sobrinho foi ao balcão do Talatona, chegou lá, não, o senhor André, o valor, a conta que tem valor está domiciliada em Banza Congo. Que brincadeira de mau gosto. E daí? Está domiciliada em Banza Congo. E agora? Deve se levantar ou se não se deve levantar? Não, tem de fazer esse movimento em Banza Congo. Que absurdo. Quer dizer, o meu procurador reside em Angola, aliás, em Luanda. Deve deixar Luanda, deve sair de Luanda para ir a Banza Congo, fazer os movimentos todos, para depois pegar outro táxi e voltar. Note que vai perder tempo, vai perder dinheiro de passagem, vai correr riscos, vai deixar seus trabalhos, seus afazeres, por uma questão que deve ser resolvida em minutos, em questões de minutos. Estamos a brincar com o sistema bancário. E eu disse, orientei o meu procurador que ligasse para o apoio ao cliente do BCI. O apoio ao cliente do BCI disse: você demorou muito com a procuração. Tá com procuração, ou seja, perguntou, está em sua posse, já está em sua posse durante quanto tempo esta procuração? Meu sobrinho disse, já está comigo há 6 meses, então 6 meses é muito tempo, por isso é que ninguém vai te atender. Ninguém vai lhe atender porque ele ficou muito tempo consigo. Que absurdo. A minha procuração é vitalícia. E o meu procurador disse que a procuração é vitalícia. E se é vitalícia, não importa o tempo que ficar comigo. Porque eu emiti aquela procuração para ficar com ele durante o tempo todo que eu estiver fora do país. E simplesmente o apoio ao cliente vem dizer que não, ficou muito tempo com o senhor. Mesmo depois de dizer que é vitalícia, não, mesmo assim não pode ficar com... Que tipo de pessoas é que vocês estão a meter para dar resposta às necessidades dos clientes? A administração do BCI, a administração do BAE. Vocês devem começar a capacitar os vossos trabalhadores. Porque isso é muita brincadeira. Uma pessoa que pode dar uma solução, que pode resolver uma reclamação, é a pessoa que nem tem informações necessárias para se dar uma solução. É uma pessoa incapacitada em dar uma resposta. Isso é muito grave. É mesmo muito grave. Eu disse, tudo bem, não tem nenhum problema. Entrei no Google e percebi que o BAE tem no site do BAE tem um formulário em que que eles disponibilizaram para as pessoas que residem fora do país. Eu disse, uau, que bom. Então, ao invés de eu receber o código de verificação por mensagem, já que não estou recebendo mensagens pelo número da Unitel, então eu vou pedir, vou me cadastrar, ou seja, vou preencher esse formulário online, vou assinar e vou remeter ao apoio ao cliente para poder me dar uma solução. Ou seja, eu já poderei efetuar as minhas transações pelo BAE direto
e o código de verificação passará a cair já no meu e-mail. Preencho, pedem-me o código, pedem-me o visto para mandar uma foto, não é? Do passaporte onde tem o visto, onde tem o carimbo de entrada, o visto de saída do país e o visto de entrada do país onde me encontro. Mandei tudo isso e ainda mandei o documento de identificação do país onde eu me encontro, para ter a certeza que estou aqui neste país. Verificados todos os dados, a resposta do apoio ao cliente foi: a atualização deve ser feita de forma presencial. Mas se deve ser feita de forma presencial, por que me deram tanto trabalho de preencher aquele formulário que está cheio, perdão, a câmera mexeu, é um formulário que está cheio de informações, eu tive tanta paciência em poder preencher aquilo, para no final me dizerem: olha, não deve, ou seja, a atualização deve ser feita de forma presencial. Esses dois bancos de facto deixaram-me muito decepcionado. São bancos que eu tinha muito respeito e muita consideração. Infelizmente os colaboradores, eu acredito que não estão capacitados para estarem aí, porque uma pessoa que domina a legislação angolana já saberia que a procuração é um documento legal, é um documento que atribui poderes a outrem para o representar em caso de incapacidade ou em caso de uma ausência, que pode ser temporária ou definitiva. A pessoa escolhe alguém de sua confiança para o representar, sempre que não mostrar a capacidade de se fazer presente. A procuração é um documento legal. Eu já fui nomeado como procurador para levantar um documento acadêmico. Fui à instituição, à universidade, apresentei a procuração e levantei o documento. É normal. Então, é falta de informação. Os funcionários bancários estão equivocados. Não dominam a legislação, não dominam os decretos, não dominam as informações fornecidas pelo Banco Nacional de Angola, tá? Então isso é grave, isso é muito grave. Eu vou aconselhar a esses bancos, ao Conselho de Administração desses bancos e sobretudo a Direção de Recursos Humanos, que passem a capacitar os seus colaboradores, porque erro de um colaborador mancha a imagem da própria instituição. Erro de um colaborador mancha a capacidade, a imagem da própria instituição. E é grave. Eu abri um processo, uma denúncia ao Banco Nacional de Angola a respeito dessa situação. Eu apresentei uma queixa ao Banco Nacional de Angola, porque o Banco Nacional de Angola, como disse já, é a instituição que regula os bancos comerciais. Então o Banco Nacional de Angola deve disciplinar esses dois bancos, o BCI e o BAE, porque estão me penalizar. E olha, se estão fazendo isso comigo, é porque eu sou um dos vários clientes que também já foram penalizados. Eu não estava para fazer esse vídeo, mas senti-me obrigado a fazê-lo, porque eu sei que tem muita gente passando pela mesma situação. Quer dizer, os bancários simplesmente abusam, gozam de seus clientes, e aqueles que não sabem reclamar, não sabem discutir seus direitos, ficam mesmo assim penalizados. Se calhar, tem muita gente na mesma situação que não consegue resolver seus problemas. Estão na diáspora essas pessoas. Então é melhor pôr fim, basta já nisso. Procuração é um documento legal, é um documento legítimo, é um documento que atribui poderes a outra pessoa para representar seu titular. Parem com brincadeiras de mau gosto. Parem mesmo com essas brincadeiras. E vou deixar um conselho
a esses colaboradores bancários que leiam, não sintam preguiça de ler, não sejam preguiçosos. Vá ao Google. Hoje em dia a tecnologia está muito avançada. Procurem na internet o que é uma procuração, leia. Para que serve? Leia os documentos necessários que um cliente pode se apresentar, se é aceitável ou não. Leia os normativos que são enviados pelo Banco Nacional de Angola. Leiam os normativos. Leiam as leis, a lei universal de cheques também, porque tem muita gente ainda, também quando estava ainda em Angola, eu fui num dos balcões do BFA, eu preenchi o cheque todo, para levantar no verso do cheque, naquela parte onde vem endossar, eu preencho na vertical, coloco o cheque na vertical e começo a escrever na horizontal. Quer dizer, com o cheque na posição vertical, eu começo, assim como está esse papel aqui, o cheque fica nessa posição e eu começo a preencher assim. A colaboradora, a pessoa que me atendia, disse que o senhor estragou o cheque, não poderia ter preenchido desse jeito. Eu perguntei por quê. Por que eu estraguei o cheque? É um funcionário do Banco de Fomento Angola, BFA. Isso foi em Luanda. O senhor estragou o cheque, devia preencher na horizontal. Eu disse não. O cheque não se preenche. Na parte do endosso, o cheque, a posição correta do cheque é estar na vertical e você preenche na horizontal. Vai escrevendo da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. O cheque deve ficar de pé na vertical. Não sei, mas eu estou a lhe dar essa informação. O senhor ou preenche outro cheque ou não. Disse não. Eu já gastei mais de 2.000 kwanzas para solicitar esse cheque. Vocês me imprimiram esse cheque agora. Eu não vou gastar mais outro dinheiro para preencher, porque cada senhora aqui não tem informações sobre como preencher um cheque corretamente. Eu aconselho a senhora a perguntar ao seu superior, o seu gestor, o gestor ou o gerente. De repente o gerente também vinha, graças a Deus. Encontra a discussão no balcão. Perguntou-me o que é que se passava. Eu disse que preenchi o cheque na vertical porque é a forma correta que se deve preencher. A senhora diz-me que está errado e devo preencher outro cheque na horizontal. E o gerente foi honesto em dizer a posição correta para preencher o cheque na parte do endosso, na parte do verso, é conforme o senhor preencheu. Nós estamos acostumados aos clientes a preencher na horizontal e ainda assim deixamos. É para não prejudicar o cliente. Mas a forma correta é conforme o cliente preencheu. E daí a moça atendeu-me e eu recebi o meu dinheiro e fui-me embora. Já imaginou se o gerente não tivesse aparecido naquele momento para dar essa informação? Quanto tempo esta colaboradora está no banco, que até agora não dominou, que até o momento em que me atendeu não tinha o domínio dessa informação, que o cheque na parte do verso deve ser preenchido na vertical. Então, eu acredito que muitos desses colaboradores que estavam aí a fazer vida cara ao meu procurador são pessoas que não dominam a informação, não têm domínio da informação. Em vez de perguntar também a um superior ou a um colega que talvez tenha mais informações que ele, fica mesmo assim limitado, prejudicando simplesmente o cliente. Tá? Isso é extremamente errado. Isso é inadmissível. Quando você comete um erro desse tipo, está a sujar a imagem da própria instituição. Tá? O BCI, em termos de mercado, é um banco muito respeitado. Mas com esses comportamentos, vai perdendo muitos clientes. E como já está perdendo. Tá? É um banco muito respeitado a nível do mercado, mas vai perdendo clientes. Por quê? É necessário capacitar os colaboradores. Sabemos que o BCI sofreu uma reestruturação. Então, esses novos que estão entrando precisam de formação. Precisam
de mais experiência. Então, capacitem esses jovens. E vocês jovens, não sejam preguiçosos, tal como disse, leiam também, tirem dúvidas, perguntem, procurem saber o que é necessário, o que não é necessário. Por exemplo, no país onde eu me encontro, a pessoa pode levantar os valores com carta de condução. E eu já vi clientes a serem negados carta de condução porque, mesmo da SADC, não tem que ter o bilhete de identidade. Na ausência do bilhete de identidade, qual é o documento que a pessoa pode se identificar? Uma carta de condução da SADC é um documento de identidade. É um documento que identifica, de identificação, a pessoa pode se identificar com carta de condução, porque lá tem todas as informações, quase todas as informações que o bilhete tem. Tá? Por isso, meus caríssimos, vamos mudar de postura. Vamos sair do conformismo e vamos tomar uma atitude mais correta. Não penalizem vossos clientes. Clientes não são vossos inimigos. Vocês existem aí porque existem clientes. Eu pensei na possibilidade de mandar encerrar essas contas todas de uma vez por todas. Passou o pleonasmo. Por conta dessa má conduta dos dois bancos. Eu poderia muito bem ter feito mais transações nessa conta, mas por me sentir impossibilitado de fazer as minhas transações, não consigo mais depositar, não consigo fazer transferências a crédito para minhas contas, de modo a poupar, fazer poupança, já não consigo. Então, eu vou meter lá um dinheiro para depois não conseguir levantar. Como assim? A conta ordem, não é? É preciso a conta corrente, como o próprio nome diz, é corrente. Entrou, saiu. Agora só entra, não sai. Quem aceita isso? A não ser que o titular aceite fazer uma poupança. Mas a minha conta é para situações correntes. Por isso, eu vou apelar à administração desses dois bancos. Não vou falar de outros bancos onde ainda não fui lesado, mas é um alerta para todos, é uma chamada de atenção para todos os bancos que também procedem desta forma. Antes que o BNA vos multe, antes que o vosso banco, a vossa instituição pare no tribunal, é melhor já começarem a preparar os vossos colaboradores para se evitarem situações do gênero, para se evitarem constrangimentos. Viver no exterior com cartão Visa, sem estar provido de valores, é perigoso. Então, o cliente, vocês devem facilitar os clientes, devem facilitar, sobretudo aqueles que não têm a possibilidade de se fazer presente, nos vossos balcões. Devem criar mecanismos que possibilitem os vossos clientes de fazerem solicitações mesmo à distância, desde que forneçam informações que vão de acordo com aquilo que vocês precisam. Quando solicitei o apoio ao cliente Dubai, o meu procurador solicitou apoio ao cliente Dubai, a resposta foi a mesma. Não é possível fazer essa transação, porque o cliente deve solicitar a procuração no exterior e depois mandar para ti, e só assim que você vai conseguir. Como se as procurações fossem diferentes, as procurações emitidas no país de origem e as emitidas aqui na embaixada como se fossem diferentes. Vamos deixar de ser ignorantes, tá? A ignorância é o pior inimigo do homem. O homem deve ler, deve se atualizar, deve estar informado. Então, eu reitero aqui a minha chamada de atenção a esses bancos. Cumpram com o vosso verdadeiro papel.
sejam disciplinados para com os clientes. Atendam os clientes e procurem ao máximo resolverem, dar solução ou mostrar diretrizes para que os clientes consigam encontrar soluções sobre os problemas que os afligem. E não criar constrangimentos. O que faltava dizer era apenas: diga ao titular da conta para sair de Angola para vir aqui. Indiretamente eu recebi essa informação do apoio ao cliente. Indiretamente eu recebi. O senhor só pode fazer esse movimento se estiver aqui no balcão. Esse movimento só se faz presencialmente. O senhor, como não está, fica difícil. Então, indiretamente está a me dizer que o senhor deve aparecer para ver o seu problema resolvido. Que absurdo. Que absurdo. E muita falta de respeito para com o cliente. Depois de eu ter dado queixa ao Banco Nacional de Angola, 2 semanas depois, mais ou menos 2 semanas, eu solicitei ao meu procurador que fosse a um dos balcões. Desta vez pedi que fosse ao balcão que se encontra de frente à TAG. Para quem sai do aeroporto internacional, vai para o doméstico, há um balcão à esquerda. Graças a Deus foi bem atendido naquele balcão do BCI. A minha pergunta é: será que ele foi bem atendido em função da denúncia que eu fiz ao Banco Nacional de Angola? A denúncia que eu fiz ao Banco Nacional de Angola, será que já houve alguma resposta? Os bancos em questão já foram notificados e agora já estão a tomar uma postura mais adequada? Não sei. Ou mesmo o gerente que o meu procurador encontrou é que é competente. Eu fico sem saber. Mas se o gerente que atendeu o meu procurador não dependeu de um puxão de orelhas das entidades máximas da sua instituição, está de parabéns. Mas se o atendeu porque houve já alguma informação, houve uma circular na instituição para que mudassem de postura, eu lamento muito, mas mais vale tarde do que nunca. Pelo menos já é uma melhoria. Mas do fundo do meu coração, este gerente que atendeu o procurador, que se encontra, estou a especificar o balcão porque pessoas que tratam bem os seus clientes, que conseguem dar resposta como deviam dar, também merecem nossos elogios. Então, esse gerente ou gestor que atendeu o meu procurador, este balcão encontra-se, quem sai do aeroporto internacional, está indo para o doméstico, não vai andar muito à esquerda. Aquele banco está nas imediações do aeroporto, quase em frente com a TAG, na interposição com a TAG. Então, se você o atendeu sem que houvesse alguma circular, autorizando-vos que atendam os clientes que venham com procuração, está de parabéns. Mas também se houve alguma procuração, alguma circular que agora vos autorizou, chamaram-vos a atenção sobre isso, então que esses já não se repitam mais, esses erros já não se repitam mais, porque estariam a sujar a reputação do vosso banco, estariam a sujar até perder o ranking, porque para que um banco tome uma boa posição no ranking dentro do mercado, são avaliados vários aspectos. Um dos aspectos é o bom atendimento. Se tem cumprido com as orientações do Banco Nacional de Angola também. Existem muitos aspectos que fazem com que um banco atinja uma boa posição no ranking. Tá? Então, eu vou terminar por aqui. Agradeço muito pela vossa atenção, mas esta é uma denúncia. Espero chegar até a administração desses bancos para poder servir de alerta, para poder despertá-los sobre a conduta dos seus colaboradores. Não se faz. A procuração é um documento legítimo, é um documento instituído pela nossa legislação, é um documento emitido pelo notário, pelo cartório, e então vocês não devem abusar
daquilo que vocês não dominam. Não devem dar resposta a vosso bel prazer, pensando que estão a agir de forma correta. Estou a falar em nome de todos aqueles que não tiveram voz para poder denunciar essas práticas, tal como disse no princípio. Se calhar é uma prática reiterada, muita gente passa pela mesma situação, há pessoas até que se encontram em Angola, passam por isso. Eu já testemunhei situações do gênero e eu simplesmente consegui dar resposta, consegui salvar essas pessoas porque achei que estavam sendo injustiçadas. Eu consegui resolver situações do gênero. Na minha presença eu vi a negarem procurações também. Por isso vamos parar com essas práticas nocivas que só ferem os direitos daqueles que são os contribuintes dos vossos salários. Sem nós, o vosso salário não existe. Então não percam um cliente como eu, que tem tanta vontade de aumentar alguma cota no vosso salário. Parem com isso, por favor. Tenham dito e muito obrigado.